Estávamos comentando hoje, eu e a Natasha, a respeito disso aí, mas o que puxou essa conversa foi a questão quando a Alba Lucínia pediu ajuda para a mãe, né, e para o pai a respeito das investidas do prefeito, que os dois, né, pediram para ela não fazer nada porque eles precisavam do prefeito, e daí eles revelaram a condição deles, né? Então, a gente estava comentando a semelhança com os nossos dias, né? Não mudou muita coisa desde lá para muita gente, né? Quanto tempo já? Isso, 2000 anos. 2000 anos. E nós ainda vemos isso acontecendo nos dias de hoje, no entorno da gente. Pessoas que, pela aparência ou para poderem galgar algumas posições, fazem isso, né? Elas não têm condição, mas elas aparentam uma condição que elas não têm. E interessante que não tem algumas coisas, parece que não evoluíram muito. E o que a gente vê, moralmente falando, né? Mas isso é uma observação, isso que a senhora falou, é uma observação que eu também eu faço, sabe, nesses livros dessa série aí, né, há 2000 anos, nesses 50 anos depois, né, a gente vai fazendo esse comparativo e a gente vê que muitas coisas permanecem em tempos distintos, né, 2000 anos de diferença, mas exatamente iguais os comportamentos, né? Então a gente vê com isso, assim, uma percepção que eu tenho é que o quão difícil é a gente caminhar, evoluir, né? Porque devem ser os mesmos espíritos, né, que estão habitando a Terra, né, naquela época e agora. Então, quão difícil é essa caminhada na evolução? Como que ela é lenta, né, vagarosa? Como que a gente insiste nos erros, a gente insiste no mal, né? Porque vai saber se a gente não estava vivendo, a gente não participou dessa festa aí, né, Luiz? Vai saber se a gente não estava lá, né? Então, assim, essa dificuldade, né? Como que exige, então, um esforço diário, contínuo, né? Aquela questão do Cristo falar assim, orar e vigiar, né? A gente tem que, então, vigiar nossos comportamentos, nossas atitudes, né? Tem que estar se alimentando todos os dias de coisas boas, porque não é... A gente tem dificuldade, né, em fazer as coisas, encaminhar passos largos para frente. A gente vai se arrastando, falo por mim, né? Vamos se arrastando nessa caminhada aí da evolução, hein? Porque é justamente isso. Se a gente compara as atitudes das pessoas daquela época, que elas valoravam, e hoje continua praticamente a mesma coisa, né? Mudou um pouco o cenário, mas é a mesma coisa. Só que hoje somos cristãos, né? Entre aspas, cristãos, às vezes, né? Às vezes, cristãos praticantes de alguma religião, muito fervorosos, alguns, mas do mesmo jeitinho, igual, sem mudança, né? Que coisa mais incrível. Você sabe que eu pensando que essa caminhada do Espiritismo para nós é nova, né? Vocês já têm uma longa caminhada, nós estamos engatinhando ainda, né? É nova, já há muito tempo que a gente vem buscando, mas realmente entrar nessa filosofia, né? É agora, na doutrina. Entrar bem na doutrina. Mas, assim, a questão da reforma íntima, meu Deus, se você for levar ela realmente como ela deve ser levada, ela realmente muda. Você realmente muda. Mas isso é muito penoso, isso é muito lento e tem que haver uma perseverança muito grande. Não é verdade? Pelo menos é o que eu sinto em mim. Assim, você tem que estar sempre vigiando, porque a tendência, aquilo que você já está acostumado é uma coisa que é automática, e para você evoluir, esses espíritos de 2000 anos não evoluíram, porque estão fazendo a mesma coisa agora. Mas também não se propuseram a evoluir, mas mesmo em se propondo, eu acho que isto é uma caminhada longa, difícil, né? E lenta. Se consegue, não tem como. Aquilo que a gente se determinar, a gente consegue. Mas realmente não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu vejo bem muito importante e vejo assim difícil para quem se propõe, né? Para gente que se propõe a fazer, é difícil. E agora eu pego aqui uma carona na fala da Sônia, emendando na fala do Juliano aí.
Vamos pensar na seguinte situação. Imagina que a gente estava lá naquela festa lá, né? E hoje nós estamos aqui. E naquela época, a gente, por estar na festa, por estar no meio daquele pessoal ali, que a gente, digamos assim, o pessoal ali, ele acreditava na doutrina dos deuses, que era através dos sacrifícios, ou seja, quem tinha mais, poderia sacrificar mais e tudo mais, e assim teria seus pedidos atendidos, né? E hoje a gente já tem entendimento que não é por aí, né? A gente já tem o entendimento que a riqueza em si não muda nada, né? Eu não preciso fazer um grande sacrifício material, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter a compaixão, ter a caridade e tudo mais. Mas, dito isso, agora eu venho à pergunta. A gente está mais errado lá naquela época onde a gente era o ignorante, que não tinha o conhecimento, ou agora que a gente tem o conhecimento e não faz, né? Então, agora. é complicado. Agora. É desafiador. Então, essa mudança, ela tem que partir da gente mesmo, não tem jeito. Para que você vai fazer a gente pensar nisso aí, Luiz? Desmotiva a gente desse jeito. Não, mas é aquela história, vai ser cobrado, você será cobrado tanto mais, quanto maior foi o seu conhecimento. Porque você sabia e você não fez. E mesmo assim errou. É verdade. Com certeza, né? Com certeza. Como que é a bênção da ignorância? Você vê na mensagem de... a mensagem de André Luiz, quando a gente fala desse tempo todo, né, que a gente... É lógico que a gente parte da nossa concepção de tempo, né? A nossa concepção de tempo. Lógico que com certeza vai levar milênios aí ainda para a gente estar no patamar, por exemplo, de uma Célia, né? Eu acho que vai muito tempo que você compara ela. Eu me comparo com, meu Deus do céu, lá 2000 anos ela já tinha aquele nível de evolução moral, né? Mas tem um trecho daquela mensagem do André Luiz no livro, né? Nosso Lar, que ele fala lá aquela parte: é um corpo, uma veste, um século, uma ciência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então, assim, fazendo uma referência a isso, né, desse tempo todo, né, e que ele coloca um século, como se fosse um dia, vamos dizer assim, na existência do espírito, né, mas de fato, para a nossa percepção de tempo, vai longos séculos, eu acho que ainda para a gente conseguir alguma coisa, né? Não, eu falo por mim, né? De repente, né, Luiz, vocês já são espíritos iluminados aí, eu tô patinando aqui ainda, né? Se fôssemos, não estaríamos na Terra, eu imagino. Acho que estamos todos no mesmo patamar. Mas o Luiz, olha só, você vê que o Luiz já está no serviço de encaminhando os outros. Você vê que ele demorou aqui porque ele estava encaminhando, cada um para o seu lugar aqui, ó. Não, Luiz. Você vê que... Já está os degraus acima. Você vê que ele já está no serviço de encaminhando o pessoal para o seu devido lugar. Ainda vai muito arroz com feijão ainda, hein? Mas vamos lá, pessoal. Assim, o que me chamou bastante atenção desse capítulo, então, é essa questão que a gente vê, assim, não só a questão do orgulho, do egoísmo, mas também tem a questão da doação. Porque é igual a gente vê ali, assim, como que é o nome da mulher do Elvídio lá? Esqueci. Vídeo? Alba Lucine. Alba Lucine. Isso. Aí eu tenho que olhar minha colinha lá, senão não... Aí, eu tô com uma listinha aqui. Você vê que tanto ela quanto até mesmo o vídeo, né? De certa maneira, eles acabam assim a não puxar para o seu lado, né? Para o lado do egoísmo e em questão de ajudar tanto o sogro quanto igual ela, né? Ajudar os pais, né? Com essa questão que a gente acabou de falar aí. E então tem a parte do orgulho, tem a parte da ambição, do individualismo, mas também tem essa parte aí do cooperativismo, né? Ou a gente pode chamar até talvez de amor, da né? caridade, eu acho, né? Isso, uma caridade da para própria o pai, caridade, né? Porque eles acabam, tipo assim,
é uma situação onde eu vou acabar sofrendo de alguma maneira ali, né? Eu não estou confortável, mas eu vou tentar me aguentar, é isso, pelo menos que transparece no texto, né? Que eles querem fazer, para poder beneficiar o outro, né? Porque foi pedido, né? Eles pediram isso. Então, de certa maneira, eles estão se doando, né? Então, tem esse lado. Tem coisas ruins, Ao mas tem mesmo coisas boas tempo, também, né? ao mesmo tempo que um posicionamento muito egoísta dos pais. Exato. Porque eu, como mãe, fiquei revoltada, sinceramente. Eu tenho filhas mulheres, eu fiquei revoltada. Poxa, a minha filha, numa situação daquela, me pedindo ajuda, né? Porque ela queria manter a forma de viver dela correta, né? E ela pedindo que fizesse justamente o contrário para poder me beneficiar. Ah, mamãe. Os dois Egoísta, extremos, muito né? egoísta. Eles abdicando da tranquilidade, da felicidade deles, tipo, eles queriam voltar para a Judéia, né? E abdicando disso para ajudar os pais dela, por causa da questão financeira, e eles cobrando o oposto deles, né? Cobrando que eles ficassem e passassem por todas essas provações em função dos favores, né? Do dinheiro e tal, do materialismo. É bem o oposto um do outro. É. Mas é a realidade, né? Essa é a realidade que a gente que se vivia naquela época e ainda se vive hoje. É isso que eu fico assim, não fico escandalizada, não. Eu fico só assim pensando, né? Realmente do tempo que se leva para poder evoluir, né? Para essa evolução moral. E mais, como é que esse nosso Brasil, como é que nós vamos passar dessa pátria de expiação, né? E provas para evoluir com esses espíritos ainda tão retrógrados. Não só o Brasil, né? O mundo todo, mas olhando mais de perto, né? Não, mas aqui não é o Brasil, é o mundo que vai passar, é o orbe que vai passar, isso. né? Como que vamos passar? Uhum. Se demora tanto, vai levar mais alguns milênios? Não é possível. Não deveria. Acho que não, pelo que está acontecendo, não vai levar tanto, mas deveria, é estranho, é bem. Vamos ter que abraçar a causa e mudar isso aí, né? Isso aí. E cada um fizer a sua parte, né? Vamos tentar. E aquilo que propôs hoje aquilo que propôs hoje na Reforma? sugestão para a prece, isso, a reforma, a prece, né? Justamente essa questão da gente orar também por aquelas pessoas por nós e por aquelas pessoas que são mais endurecidas, né? Orar pelas outras pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso é uma coisa que faz bastante bem. Eu falo isso por experiência pessoal, assim, sabe? Quando a gente começa a fazer prece por outras pessoas, às vezes até aquelas que a gente tem alguma discordância, ou aquelas que a gente tem algum problema, ou que elas têm algum problema com a gente, né? E às vezes a gente tem até um pouquinho de orgulho, assim, de considerar, pô, aquele cara, né? Mas quando a gente começa a orar por essas pessoas também, a gente se sente melhor. Então é uma coisa boa essa proposição de a gente orar pelos espíritos endurecidos, ou por aquelas pessoas, né, que a gente julga necessitar, né? Eu acho que vem bem a calhar o momento para discussão. Impressionante. Sempre vem bem a calhar essa proposta da reforma íntima, né? Ela sempre casa com os nossos assuntos. É bem legal isso mesmo. Uhum. Pessoal, vamos falar um pouquinho de nosso lar? Vamos. Então vamos. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? E vocês não precisam me falar. Eu só gostaria que vocês pudessem... Dá para ler? Está muito pequenininho? Quer que eu leia? Não, dá para ler. Sim. Dá para ler? Então, leia aí e faça uma breve reflexão aí. Vamos lá. Dá um tempinho aí.
E aí, pessoal, tranquilo? Sim. Deu para ler? Ficou faltando texto? Não, Não, leu tudo? faltou. Não, só tirou, eu tava no último. Depois do jantar tem o quê? Ceia? É isso? Opa, deixa eu pôr lá de novo, então. Calma aí. Era o final mais importante. É? Uhum. A frasezinha que estava embaixo. Não, eu não li. Eu tava indo devagarinho, lendo e pensando. Isso. Estou lendo e respondendo. Vai lá no final. Então vai lá, vai lendo e respondendo. Mas que coisa. Aqui, ó, mãe. Tá, a resposta acima, reflita a sua alimentação é necessária. Não, você substitui a água por outra bebida? Qual? E ali embaixo do analisando as respostas. Reflita se sua alimentação é necessária e adequada à sua saúde física e mental. Uhum. Tá. Joia? Joia. Beleza. Então vamos lá. Bom, com base na nossa reflexão aí, né? Vamos falar um pouquinho do primeiro capítulo que a gente vai ver hoje do livro, que eram os problemas na alimentação lá no nosso lar, né? No nosso lar. E aí você fala assim, né? Cara, o troço é lá no céu, já é para o povo tudo evoluído. Será que uma cidade como aquela tem algum problema? Né? E tem, né? Problema tem em todo lugar, Como é isso? tem, né? E como tem, exatamente. Eu fiquei chocada, porque eu não imaginei que isso seria possível, realmente. Eu achei que eles lá em cima, tipo, eu comentei com a mãe até, quem entra lá saiu daqui da Terra, né? Tá num nível que nem a gente, tem essa questão da matéria enraigada e tal. Mas eu imaginei, chega lá, passa um tempo se curando, né? E aí vai para os trabalhos e tal, mas que as pessoas que estariam já lá há mais tempo estariam já com isso tudo resolvido, não preciso mais comer, é só água e deu, tipo, né? Mas ver isso e ver que teve toda uma revolução e uma dificuldade para conseguir se implementar o que precisava, né? Nossa, realmente eu não imaginava. Fiquei bem chocada em ler esse Até capítulo. protestos públicos teve, gente do céu. Tudo. Levaram a terra lá para cima, socorro. É. Muito louco isso. Nossa. Os problemas que existem, o problema existe em todo lugar, né? Acho que assim, a grande diferença é como são resolvidos esses problemas, né? Como a gente lida com eles, né? Então, aqui na Terra a gente costuma lidar de uma maneira, né? Lá eles lidaram, né? O governador lidou de uma maneira assim bem bacana, né? Digamos assim. Conduziu com serenidade, confiança, né? Perseverança, conseguiu atingir o objetivo, né? Mas olha só, tem um detalhe interessante, né? Que até fala no outro capítulo anterior, que fala assim, que a gente põe nessa questão, né? Pô, mas já tá lá, então é tudo na paz, tudo tranquilo, tá? Mas tem um detalhe que é assim, ó, nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, né? Né? Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, ou seja, lá então não é um lugar de espíritos que já estão evoluídos, é quem está necessitando ali de uma transição, né? Então, embora se fossem os trabalhadores, né, que tivessem empenhado nessa resistência, né, à mudança lá, né? Mas nosso lar é um local de transitoriedade. Inclusive, isso foi um dos argumentos que eles utilizaram, né? Que é um local de transitoriedade, então não tem como implantar isso aqui agora, né? O pessoal quer comer. E você vê que tem até o jeitinho brasileiro lá também, né? O pessoal fazendo ali, ó, que tem um momento que ele fala lá, né, que tinha tipo um contrabando rolando ali também, né? O pessoal ali com o pessoal do umbral ali. O troço é tenso. Sim. Incrível. E de novo mas você olha só. Nessa época nós estávamos lá. Mas olha só. Quero viver a vida. Acho que sim. Luiz, sim. Mas você veja bem a maneira como o governador conduziu e tratou isso, né? Quando a gente está lendo isso, eu penso assim, hoje em dia nos conflitos que tem, principalmente de ideias, de posicionamentos, né? Quando existe um conflito hoje, a gente
quer atacar a outra parte, quer impor nossa vontade nesse pensamento a outra parte, né? A gente quer que a pessoa, obrigar a pessoa a pensar como a gente pensa, a gostar do que a gente gosta, né? E lá ele agiu de uma forma diferente. Você vê que ele trouxe pessoas lá para fazer um trabalho, vamos dizer assim, de convencimento, para instruir as pessoas naquilo ali. Ele enviou ali as pessoas para outros locais, para aprender, para elas entenderem a necessidade daquilo, né? Então, assim, fez um trabalho de esclarecimento para aquelas pessoas ali, né? Diferente do que a gente vê aqui nos nossos conflitos de ideias aqui, né? Quando a gente tem uma tratativa de discussão sobre posicionamento em qualquer assunto que seja, o normal é que se queira impor, né, aquilo que é a nossa vontade, ou aquilo que a gente pensa, as nossas ideias das pessoas, né, e não temos ainda muitas das vezes, essa capacidade de procurar esclarecer a outra pessoa, né, a respeito do que a gente acredita que seja certo, porque nem sempre também aqui o que a gente acha que é o certo vai ser, né? De repente, nessa discussão de ideias, a gente pode entender também que nosso posicionamento não é o mais adequado. Mas eu digo assim, a maneira de se conduzir as coisas, né? De tentar se atingir o objetivo através do esclarecimento daquelas pessoas que ainda não têm aquela visão, e não através da imposição, né? De ideias ou de posicionamentos. E exatamente, ele fez tudo isso e com muita calma, né? Com uma serenidade muito grande, porque a gente percebe que não foi de uma hora para outra. Quantos anos levou para que o pessoal pudesse estar começando a adequar, né? Qual foi o ministério que foi com 20 anos que teve aceitação? Foi 21 do anos. esclarecimento, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, do esclarecimento. O esclarecimento acho que foi com 30, né? Não foi? 21 anos. 21 anos perseverantes demonstrados por parte da governadoria aderiu o Ministério da Elevação. Da elevação. Da elevação. Da elevação. Abastecer-se apenas da elevação. Isso que o mesmo isso porque não o da aconteceu elevação é um dos dois ministérios. Ah, sim, esclarecimento. O da elevação então, o da elevação e da união divina são aqueles que são menos desligados, assim, vamos dizer, aqui da crosta terrestre, né? Ou seja, estariam mais, teriam pessoas mais elevadas ali, vamos dizer assim, né? Mais desligados. Ainda assim demorou 20, ainda assim demorou 21 anos para conseguir, né? O da esclarecimento eram os mais teimosos adversários. Eu acho que era eles, até também me chamou a atenção, eu acho que era o do esclarecimento, se eu não me engano, que eles faziam estudos, algo assim, e aí passavam para ele e ele analisava todos, ele não simplesmente, né, deixava de lado, ele analisava, pontuava tudo e esclarecia para eles realmente, né? Sim, eu vi que tinha uns matemáticos por ali. Matemáticos, tinha que ser matemático. Ela é professora de matemática. Então, era a senhora lá. Sim, provando que era necessário demais os carboidratos, né? Eram necessários para manter, não podia privar os espíritos daquilo. Então, realmente foi um exemplo de calma, de serenidade e de diálogo, dialogava com todo mundo, não desprezava a opinião de ninguém, mas era firme na posição dele de que tinha que mudar, né? E demorou, mas mudou. E ele provou, né? E é engraçado assim que ele fala assim que quando houve, né, o entendimento geral que realmente necessitava aquilo, houve aceitação, né, de todos, né? Ele sentiu muito grato por aquilo, né? Que o pessoal, enfim, conseguiu entender realmente, né? Por quê? Porque ele estava vendo o bem de todos, né? Não só o bem que a ideia dele deu certo, mas o bem que todos estão, digamos assim, evoluindo, né? Então, isso aí eu achei bem legal, bem bacana também, essa situação desse... Posso abrir um parênteses, Luiz? Sim, isso claro. me fez pensar e a gente conversou também sobre isso, essa questão. Me fez pensar que meu Deus, me fugiu a palavra. O que o nosso lar é? É uma colônia. As colônias espirituais também têm um processo de evolução, assim como os planetas?
por exemplo, de um início mais difícil e vai se evoluindo, e talvez daqui a pouco as pessoas que desencarnem da Terra já não vão direto para o nosso lar, tipo, ela não seja mais desta primeira transição, eu não sei se é assim, tipo, que ela vá para um grau mais elevado com o tempo, é assim também, as colônias? Pelo Ou... que a gente É, observa... Pode falar, Juliana. não, a pergunta foi para você, então, não pode falar depois eu. Não, Não, fala aí tudo que a bem, gente vai qualquer um dos dois, complementando. Não, é que por favor. assim, não, é que eu entendi assim, igual você, que realmente existe um processo de construção e de evolução também nas colônias espirituais, né? Tanto é que acho que não sei se é nesse capítulo, no capítulo que diz ali que eles trouxeram essa questão organizacional, como os ministérios, por exemplo, já de outra colônia, lá de Alvorada Nova, né? Que eles estiveram lá, e de lá eles trouxeram essa ideia de estruturar também, de estruturar em ministérios, já pegando de uma outra colônia espiritual, né? Que estaria mais tempo trabalhando, tal, seria melhor estruturada. E também, como diz, quando começou os trabalhos aí pelos espíritos portugueses, né, que iniciaram a construção do nosso lar aí, que foi muito difícil também, até eles chegarem hoje da maneira que é nosso lar. Tem um livro bem interessante, hoje eu procurei ele aqui em casa, que eu queria mostrá-lo aqui, não encontrei. É aquele, Luiz, que é um guiazinho que fala das diversas colônias, assim, exemplo do nosso lar que existem aqui, né? Mais próximos à crosta aqui, né? Então, não é apenas o nosso lar, né? São várias colônias que existem aqui. O Luiz tem mais conhecimento do que eu. Assim, para dizer que a depender de como o espírito vai, para cada uma delas ali, a depender da sua faixa vibratória, a sua necessidade, vai para cada uma dessas aí, né? Algumas são para determinado tipo de tratamento, para determinado tipo de transição que o espírito necessita, mas assim, a exemplo do nosso lar, existem várias colônias aqui, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul tem uma aqui sobre Mato Grosso do Sul, né? Aí no Rio Grande do Sul também, eu não sei qual que é que pega. Aqui de Mato Grosso do Sul, você lembra, Luiz, qual que é? Você viu naquele livrinho lá fala Aqui qual do que Rio é. Grande, aqui do Rio Grande é Gramado. Colônia Gramado. Gramado? É. Então aqui eu não estou lembrando o nome agora daqui de Mato Grosso do Sul, mas eu sei que tem também. Então são várias e sim, pelo que eu entendi, elas passam também por um processo de evolução, né? Mesmo porque os espíritos também que estão indo para elas também vão evoluindo. Então acho que tudo a evolução acho que ela é constante em todos os planos do universo, né? Sempre as coisas estão evoluindo, né? Melhorando. Desculpe, nós tivemos um pequeno um pequeno problema de net. Deu uma caída e a gente teve que colocar no 4G agora. Caiu, eu não estou conseguindo conectar do meu celular, mas eu estou aqui, tá? Aqui comigo, pode ir. Não, então, se nós perdemos alguma coisa na conversa, aí a gente se acha. Ok. Eu tenho uma informação, mas embora eu não sei se é uma informação muito precisa aqui, porque eu dei uma fuçada rápida no Google aqui enquanto vocês falavam aí, e a informação que me passaram aqui diz 58 colônias espirituais sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Nossa, tudo isso. Mas eu não sei essa fonte se é confiável ou não, né? Vamos procurar saber melhor isso aí para a gente 58. poder... Veja só. Naquele livro que eles expuseram numa palestra do Concafras, não eram tantas assim. Eu não me lembro agora o nome do livro, eu tenho até, acho que anotado. É um livro da Alta de Souza. Da Alta de Souza, de uma brasileira que foi até lá e conheceu, e descreveu e desenhou também, né? Não eram tantas, mas talvez seja num primeiro nível, por exemplo, nas colônias que estão... paralelas, digamos assim, ao nosso lar. Talvez existam outras acima, como você estava falando, né? Nessa questão de evoluindo, né? Sim. Então, essa questão de evoluindo, a gente até falou um pouquinho no sábado passado, né? E porque a gente consegue observar, igual nos capítulos anteriores, que acho que até o Lísias que fala pro André, falando assim, não, é que sua mãe está num local mais elevado, onde ela está trabalhando por mais pessoas e tudo mais. Então, a gente verifica assim, aonde ela está,
será que a gente não pode considerar que é uma colônia também? Ou o que é aquilo ali? Então, É talvez uma colônia. pode até não se chamar com o nome de colônia, né? Mas a gente pode observar que são vários níveis, né? Onde essas pessoas estão concentradas, né? Vamos dizer assim, esses espíritos mais iluminados, a cada vez que ele tem uma iluminação maior, assim, digamos assim, um grau de iluminação maior, né? Ele vai estar num dado... Ou um planeta, né? Ou um Isso. planeta Ou diferente. planeta. Ele usa até o termo esferas, né? Ela vive nas Isso. esferas mais elevadas. Eu acho que é isso que é o A termo que ele orbe, usa. né? É, Eu acho que eu talvez não fosse colônia propriamente. Porque tem outra também, né? Talvez pode até não ser tão longe assim, né? Talvez é até mais próximo, só que já é um outro grau de sintonia, né? E a gente não É. enxerga, assim como a gente não enxerga o pessoal que está desencarnado aqui na Terra, né? A sintonia é diferente. Uhum. ixi, ainda bem, Luiz. O quê? Ainda bem. Ainda bem. É, Rapaz, É. Não quer ver né? fantasma, mas são fantasmas. É aquele negócio, nós é espírita, mas tem um medo de fantasma que Deus me livre. Exatamente. Ai, coitado. Meu Deus. mas realmente, se a gente for pensar na lei da evolução constante, não faria sentido uma colônia ficar sempre do mesmo jeito, né? Exato. Que as pessoas só evoluíssem ali, deu, né? Tudo evolui no plano, tudo que está abaixo de Deus está em constante evolução, né? Então, pela lógica, seria. Eu quero fazer uma pergunta. Pergunte. Uma dúvida, não, uma curiosidade, tá? Assim, ó, na página 58, não sei se é a mesma edição do livro de vocês, do Nosso Lar, mas é no finzinho do capítulo 9. Ele diz assim, o governador, né, determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, daqueles mais rebeldes, né? Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais 30 anos consecutivos, e proibiu temporariamente os auxílios das regiões inferiores. Quer dizer, nesses 30 anos, ficou todo mundo lá Será que nos 30 ou durante um período curto até que durante esses resolvesse? 30 anos. Porque ele disse, ó, proibiu temporariamente, mas se ele teve que... pois é, não sei. Pode ser que não tenha por sido tanto, né? Até que ficou normalizou. Lá. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos. Eu fiquei muito curiosa. A serviço da defesa comum. Fiquei muito curiosa assim, ó. Como é que funciona isso? Essa energia, dardos magnéticos, para repelir a invasão do umbral, né? Porque o umbral teria quase que invadido o nosso lar, né? Como é que funciona? Aqui ele não. Aqui ele não. Aqui, eu vou falar depois o Luiz complementa aí, Luiz. Uhum. Aqui no livro, aqui nosso lar, ele não detalha, né, como seria isso. Não Mas detalha. algumas coisas que livro, não. alguma coisa que a gente já viu assim, em outras obras, né? Existe realmente sistemas de defesa, inclusive até eu já ouvi falar em lanças magnéticas, mas tudo através seriam assim a utilização do magnetismo num nível aí que seria para você conseguir conter, né, espíritos ali que estivessem com intenção de prejudicar a ordem, né, de causar algum dano, algum mal. Então existe um sistema de defesa que é a utilização do magnetismo, né? Se utiliza através disso. Eu também não sei, o Luiz não sei se tem. No livro Mensageiros ele faz alusão a isso de novo. Ele faz alusão, André Luiz, a essas defesas ali na fronteira, né? Com um umbral. Mas a minha pergunta seria assim, é uma questão é um padrão vibratório, será? Diferente? Que os espíritos mais inferiores não conseguem transpor?
Ou talvez uma energia que positiva acaba expelindo a negativa como se fosse um ímã, talvez. Não, porque o positivo e o negativo se atraem. Eu Bom, acredito que Você consegue responder mais objetivamente, Luiz? eu acredito que seja Não, não mais ou menos precisa, gente. assim. Não precisa responder, tá, Luiz? Não precisa Aham, responder, não se angustiem, tá? É assim, ó, certo. é uma curiosidade minha e eu sublinhei isso aqui, mas não Uhum, precisa responder. Isso são perguntas que ficam para a gente, que aham. depois a gente, nas obras que a gente for lendo, a gente vai tentar responder, né? Eu vou tentar com as leituras. Não se angustia, por favor, não precisa Uhum. responder, não. o que talvez, eu acho que entendo a pergunta da mãe, que talvez vocês tivessem visto esse detalhamento em algum outro Em livro que a alguma gente outra obra não que vocês tenha visto. tivessem lido. Justamente, quando a gente faz, ou a gente está aprendendo a fazer o evangelho no lar, tem até um desenhozinho lá, né, que a gente está fazendo a oração ali, aí tem os encarnados fazendo a oração, não sei se vocês vão se lembrar desse desenho, desse print. Tem os Uhum. espíritos ao redor fazendo o atendimento aos espíritos também que necessitam, e sobre toda a casa tem tipo uma cúpula, né? Isso. Que aonde não deixam que os malfazejos entrem. Uhum. Eu acredito que seja algo parecido, mas pode não ser. Pode ser, pode ser, pode ter. É um campo energético, né? Um campo energético vibracional que se cria ali. Um campo mais forte. Tá E certo. Vai ter que... quanto à questão do tempo também, pela leitura que eu fiz, eu entendi que os 30 anos, é aqueles 30 anos que o pessoal não vinha entendendo, né? E que, se a gente olhar um pouquinho abaixo, ele fala ali que em 6 meses o pessoal ficou só a custo do quê? Da água e do coisa do ar, não som. foi? Cadê? Tirar assim, Alguma coisa da atmosfera. da Princípios atmosfera. vitais da atmosfera. Então, Ah. talvez, não sei, possa ser que esse período aí, que foi um período mais ríspido, tenha sido esses 6 meses, né? Outra pergunta, a questão temporal. Tá, o tempo aqui na Terra tem uma medida, o tempo depois tem outra medida. Que ele diz, né? 1 minuto, 1 século, não é assim? Mais ou menos seria assim, né? 1 segundo, 1 século. 1 século para nós, 1 segundo para o espiritual. Seria mais ou menos isso aí, né? Tá. Aí esses 30 anos, né? O tempo porque me chamou a atenção assim no decorrer de toda a obra que eles trabalham 14 horas por dia, né? E daí depois, em algumas situações, normalmente é 8 horas, mas alguns conseguem permissão para trabalhar mais, né? Daí, aí tem o tempo de descanso, mas o tempo é medido em 24 horas terrestres? Será? Pode ser que sim. É o mesmo Anotado sol? aqui, vou procurar saber. É uma coisa assim que eu também já vi também, de leitura de outras obras, é que a percepção de tempo, de modo geral, a percepção de tempo, ela é bem diferente aqui, né, na gente encarnada aqui na Terra e no plano espiritual, né? Diz que essa percepção de tempo ela é bem distinta, né? Mas também não detalha como seria, né? Mas enfim, é diferente a percepção de tempo. E tem outras coisas também que a gente já leu, que diz o seguinte, que o planeta ou a esfera, quanto mais evoluída muda-se a percepção de tempo. Aí a Terra está passando por um processo, né, de transição planetária, né? Eu pergunto para vocês agora, uma pergunta que eu faço, inclusive esses dias eu tenho comentado isso com várias pessoas, a mesma coisa. Vocês não percebem que o tempo parece que está mais curto? As coisas estão passando muito mais rápido? Não Tá. parece? Mas não é uma percepção assim que parece que de um tempo para cá as coisas voam, literalmente assim, o tempo passa muito rápido. Às Principalmente vezes o eu ano. fico me questionando se Mas eu quando fico me fica mais. questionando às vezes se já não é isso, essa questão da mudança de percepção de tempo, né, que a gente Será vai que a gente já sentindo. morreu? É igual, Ah, Heloísa, mas eu fico pensando se realmente não tem a ver com isso, dessa questão da percepção do tempo, porque diz conforme se vai evoluindo, a percepção de tempo muda. É a mesma coisa da infância, né, que diz que a infância, ela quanto mais evoluído é o planeta, a infância ela tende a ser mais diminuída nesse período da infância, né?
E você vê hoje, e hoje não é comum a gente dizer assim, pô, olha só, a criança com 2, 3 anos faz coisas que a gente não imagina que uma criança daquela idade possa fazer, né? A criança amadurece muito mais cedo, tem um intelecto desenvolvido hoje muito mais cedo, aprende coisas complexas muito mais cedo, né? Também uma característica de quem de locais mais evoluídos, né? Sim. Nós, quando tínhamos 2, 3 anos, a gente não tinha nem 1/3 da capacidade das crianças de 2, 3 anos hoje. Né? Da facilidade delas com tecnologia, com tudo. E realmente, a questão do tempo também, é verdade, as pessoas mais velhas, elas falam isso, né? Que antigamente parece que o tempo passava mais devagar. São as mesmas 24 horas de 50, 60 anos atrás, né? Vixe, eu já sou Efetivamente, mas parece que Agora, realmente é diferente, o tempo agora é tudo tão corrido que passa muito mais rápido mesmo. é verdade. E agora eu vi que eu sou das pessoas mais velhas, não. Não, mas é verdade, não é uma realidade isso. E pode ser sim, isso pode estar relacionado já com essa. Eu não tinha pensado nessas questões, mas é bem verdade isso. Pode Realmente. estar relacionado. Também não tinha pensado. Obrigada por fazer a gente pensar. Que bom, significa que estamos evoluindo, então. Ah, sim, então, é um bom sinal. É, né? E nesse campo da percepção, então, já que a gente está falando disso, né? Vamos pensar um pouquinho. Lá o pessoal viu que não precisava banquete, né? Que só com a água lá e a respiração e os elementos vitais da atmosfera era possível viver, né? Lá, né? Uhum. Mas e aqui? Como que tá, a gente está cuidando do nosso corpo aí, da alimentação nossa, né? Será que tem necessidade de tanta extravagância, né? Porque uma coisa é certa, né? Chega Natal, chega essas épocas festivas, assim, né? Aquela mesa farta, aquele monte de coisa, tal, tal, tal. E como que é que a gente lida com isso, né? Então, assim, cabe a gente pensar um pouquinho, né? Até quando é necessário, até quando já é vício, até quando eu estou extrapolando, porque tem um determinado momento lá que eu não sei que capítulo é que ele fala alguma coisa assim, né, que tudo que é demais, né, tudo que é demasiado, né, não leva à evolução, né? E a gente aqui, né? Então, fica aí para a gente pensar também, né? Essa questão. Com certeza não é. Eu posso contar uma experiência pessoal? Pode, claro. Quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu trabalhava num restaurante. E eu era garçom. Aí, né, eu trabalhava na hora do almoço. Aí terminava de atender todo mundo, o restaurante fechava, né? Aí, morrendo de fome que tava, né? Porque fechava 1 hora da tarde, 1h30. Aí o dono do restaurante falava, né, que a gente ia lá fazer o nosso prato para almoçar tranquilo, depois guardava as coisas, tudo ia embora, né? E aí, o que que acontecia, né? A gente chegava e, poxa, fazia aquela serra, né, de Maracaju lá e mandava ver, né? E assim, o dono em si, né, do restaurante, ele era um cara assim, como que eu posso dizer assim, muito inteligente, né? E a gente ouvia as coisas quando ele falava, né? E aí um dia ele chegou e falou pra gente a respeito disso. Falou que muitas vezes a questão de saciedade, né? Ela acaba sendo atrapalhado pela, como que era a palavra que ele usava? Assim, tipo assim, o olho é maior que o bucho, entendeu? Tipo isso. Então, às vezes, a gente não precisava de tudo aquilo de comida para poder ficar saciado e produzir energia suficiente para o nosso corpo e tal. E aí, assim, para quem conhecia ele, a gente sabia que ele não estava falando aquilo porque estava negando comida para gente, né? Mas era para o nosso próprio bem, né? Porque depois que você terminava ali, aí você ia fazer o trabalho, tudo ali correndo, daqui a pouco você estava com a barriga doendo e tudo mais, né? Mas, enfim, porque a gente não parava, né? Era aquela correria. E, de certa maneira, ele tinha razão, né? Então, eu não preciso esperar, né, que o alimento, tipo assim, pese no bucho, né, para eu parar de comer, né? Era mais ou menos assim que ele falava. E isso foi muito bacana, né? Isso, tipo assim, fez a gente pensar um pouco ali e realmente não havia necessidade, né? E
não foi um negócio que eu guardei para minha vida, achei legal. Apesar Muito que legal. depois, né, às vezes, em determinados momentos, né, a gente comete alguns excessos aí e tudo mais, mas a gente sabe que é errado. Então, mas foi Sim, legal lá. principalmente agora na quarentena, Eu né? só Que não consigo dá comer para se for sair de assim, Luiz. casa e tal. É complicado. É. Eu só Mas consigo comer se for assim, até pesa. a questão assim, ó, Ah, é que a gente sabe disso e como é difícil a gente lidar com vício também. A gente se conscientizar que comer, né, mais além do que aquilo que é necessário é um vício, né, não é fácil. Você pensa mais rápido, o vício é bebida, né? Ou aqui no sul, vício é o nosso chimarrão. Não pode ficar sem o chimarrão, né? Mas a gente vê isso aí e você diminuir, esse é o problema maior, é diminuir, né? Porque, nossa senhora, ainda mais o gaúcho, você pensa, né? Nossa, aí um churrasco na frente, meu filho, uma costela daquela gordinha, você está imaginando? Está louco? Não é fácil, não. Aí, quando eu era pequena, estamos falando assim, quando éramos jovens, né? Quando eu era pequena, isso lá pelos anos 70. Vocês já tinham nascido, os dois? Acho que não. eu já. Eu já. Tá? Então, Depende, lá pelos depende. anos 70, 71, 72, nós morávamos no Rio de Janeiro. Meu pai é militar, então viajamos pelo Brasil inteiro, né? E a gente morava no Rio e naquela época, televisão mesmo, eu fui conhecer lá, né? Porque aqui no interior do Rio Grande do Sul nem pegava. Mas, enfim, naquela época tinha uma propaganda de massa. De massa. Aí aparecia uma mesa bem posta, né? E aí aquela mesa, uma tigela de macarrão linda no meio da mesa, né? E carne, coisa e tal. E um padre sentado. E aí o padre puxa a tigela para frente, né? Nem serve no prato. Ele puxa a tigela e se atraca, né? Aí Deus falou lá de cima: Padre Cornélio, olha a gula. Aí o padre Cornélio diz: Senhor, olha a massa. Justificando a gula dele. Quer dizer, ele ia traçar toda aquela tigela de macarrão ali sem o menor problema, né? Mas é essa a questão da gula da gente é complicado. Por isso que nós somos Eu cheguei a ver essa propaganda também, viu? Você chegou? Sério? Eu vi. Você viu, Luiz? Ou não? Não, não lembro. Eu lembro. Lembra? Qual é a sua idade? Desculpa Eu perguntar. cheguei. Não, eu sou de 76, mas eu vi essa propaganda. Padre Coné, olha a gula. Fala, Senhor, Senhor, olha a massa. Eu acho que ele falava com sotaque italiano ainda. Sabe? A gente nunca esqueceu, sabe? Então, aqui, quando você está atracado na massa, você diz: Senhor, Padre Cornélio, olha a gula. E todo mundo já sabe que tem que diminuir um pouquinho. Vou justificar que eu E olha só. Oi? Não, só. Eu E falei olha que só, a questão não é só o quanto, né? Mas o que a gente está comendo também, né? Se está fazendo bem para a gente, né? Tem um local lá que ele ainda fala assim que não é nesse livro, não. Que fala alguma coisa a respeito assim, né? Que o homem pode comer. Não, ao homem é permitido tudo que não fizer mal ao seu corpo. Acho que alguma coisa assim, acho que é no livro dos Espíritos, né? Que fala, tem uma pergunta que fala alguma coisa a respeito. E então é interessante isso, porque tem algumas passagens da Bíblia que fala que o homem pode comer alguns animais, né? Que andam sobre as patas, ou que não pode comer os que rastejam, alguma coisa assim. Eu não lembro, não. Mas, enfim, né? O que eu queria trazer a concepção, não sei se você vai lembrar, Juliano, como que é essa passagem aí. Lá que. Não, sim, lá tem lá no livro de Levítico, né? Ele fala lá que, se eu não me engano, dos animais que pode comer, não pode comer aqueles que estão sob as águas, só pode comer o que tem escama,
Aí do que está sobre a terra, não pode comer os que têm pata fendida. Por isso tem algumas religiões que não comem carne de porco, né? É? Não comem determinadas coisas. Isso. Ah, Na Bíblia tem mesmo, mas aí no Livro dos Espíritos tem com essa questão aí, né, de que é o que não faz mal ao homem é permitido comer, alguma coisa assim, né? Só que a gente tem que observar também, né, de que maneira que não faz mal, né? Como que a gente verifica que as coisas fazem ou não fazem mal para a gente, né? Então, acho que é tudo uma questão da gente poder começar a pensar nisso, né? A tentar a melhorar a questão da nossa alimentação, a não ir somente pelo sabor, né? Pela gordurinha amarelinha, né? Que está pingando é. ali e tudo mais, enfim. Mas a gente começar a cuidar mais do nosso corpo, né? E aí, tem um videozinho, que eu não sei se vocês já assistiram, eu vou compartilhar com vocês aqui, para a gente poder assistir e pensar um pouquinho. Posso botar o videozinho? É bem rapidinho. Pode. Pode. Eu já estou vendo que é contra o nosso churrasco. Não é vídeo de comida, não, né, Luiz? Não é de comida, não, né? Mais ou menos. É contra o nosso churrasco. Ah, aí eu vou falar, eu gosto de churrasco também. Mas vamos lá. Tá vendo aí? Sim. Sim. Sim, amor. Criança com elevado nível espiritual. Tá, mas come o seu nhoque de polvo? Ah, mãe, tá bom. Esse povo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça tem, né? Só tem a cabeça dele. Não tem cabeça. Isso Tá aí é bom. só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. O quê? Pior é que essa é uma verdade. Muito lindo. Né? Lindo, lindo, lindo. Lindo. Ah, Tá. Ponto aí para nós pensar, beleza? Mas vamos para frente aqui, ó. É, Vamos falar um pouquinho do Bosque das Águas? sim. Como que eles foram para lá para começar? Com o aerobus. Aerobus. Sim, ele não conhecia ainda o aerobus.
Eu fico pensando, né, o André Luiz, na época que ele desencarnou, não sei se tinha carro, não sei qual foi a época exata, né? Mas chegar e ver uma coisa dessas lá em cima deve ter ficado, né, sem entender como aquilo funcionava. Para a gente, hoje em dia, já é mais tranquilo entender a tecnologia nesse nível, né? Mas para ele... Pois é, mas você vê, né? Hoje sim a gente lê, né? E consegue compreender isso com facilidade. Mas eu fico pensando também, não só a questão do choque dele lá, né? Quando ele viu, mas a época em que o livro foi publicado, porque a época que o livro foi publicado, muitas das coisas que ele descreve aí, acho que ficava muito difícil, né? Para as pessoas imaginarem, né? Como que é, né? Que essa própria questão do aerobus, aerobus, né? E outras coisas que ele descreve, por exemplo, lá na hora da oração, lá que hoje em dia a gente sabe, né? Você consegue fazer uma transmissão, a gente pensa, né, numa transmissão à distância, que você pode projetar uma imagem numa tela, tal, mas eram coisas que na época que o livro foi publicado também eram, acho que impensáveis, né? Acho que é até difícil o pessoal conseguir imaginar essas coisas. Uhum. Sim. Verdade. Sim, a referência que ele... Das águas, né? A importância das águas, né? Isso. Ele dá essa referência aí do meio de locomoção como se fosse tipo um bondinho, né? Eu esqueci o nome da palavra que ele fala lá, mas é tipo um bondinho, né? Só que sem trilho, só pelos fios invisíveis, né? É. Então, pela época que ele desencarnou, eu acho que foi próximo da Primeira Guerra, não é isso? Eu acho que é próximo Eu também achava que tinha sido depois, lá, sei lá, 1930, por ali, né? A gente estava na dúvida também da época que ele desencarnou. Acho que nos próximos capítulos vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Mas não vamos dar spoiler, não, né? Vamos devagar. Mas, enfim, lá na Fonte das Águas, lá, né? No Bosque das Águas, como que era a descrição daquele local lá? Vamos falando aí. O que vocês enxergam? Como vocês enxergaram isso? É uma descrição muito bonita, né? Um bosque, árvores frondosas, como as árvores protegendo os rios, protegendo as nascentes, né? A questão dos caminhos com flores. Eu sou apaixonada por flores, fiquei imaginando eu caminhando no meio daquilo ali. Pensa, flores dos dois lados, ai, lindo, protegendo toda aquela água, né? O grande reservatório da colônia, como ele diz, né? Todo o volume do Rio Azul era guardado em caixas imensas. Mas aí eu fiquei pensando, por que era passado toda essa água era passada para um reservatório? Para ser fluidificada, será? Lembra que ele fala que tem um prédio enorme lá, e quem que trabalha nesse prédio enorme? O Ministério da Elevação? Não. Não, é o outro. É o da coisa divina, não sei o que é divina. Né? Não, elevação, aquele mais alto. Aqui é o da União Divina. União Divina. Não da elevação, União Divina. Eles que trabalham com as águas. A única questão técnica, eu acho que eles trabalham. E aí ele fica besta, né? Porque se a gente fizer um comparativo aqui, imagina tá o governador lá trabalhando lá no reservatório da Sanesul, né? Tipo isso, né? Tipo, então, o pessoal de uns cargos tão elevados, digamos assim, né? Trabalhando com água. Mas é aí que vem aquela situação, né? É que aqui na Terra a gente não tem essa ideia do quão a água é um elemento essencial. Eu até fiz uma anotação aqui, ó, que lá eles observam muito a água como o quê? Como um elemento divino, né? Um elemento de fonte transformadora, que proporciona cura, o próprio sustento, né? A transformação, né? Então, a gente ainda não tem essa noção do quanto a água ela pode ser algo, como que eu posso colocar assim, único, né? A gente não tem esse valor ainda à água. A gente não dá esse valor. E ele chama isso. Ele expressa isso. Desculpa, Luiz, te interromper. Não me interrompeu, não.
ele expressa isso, né, dizendo expressamente que na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água, né? Então, ele expressa. Petróleo. E se a gente observar, a água é um elemento assim que realmente, né, chega a ser uma coisa assim, quase que visível para a gente, né? Porque imagina o seguinte: a gente observa a água como um elemento que ele é facilmente influenciado, né? Se a gente observar. Se eu pegar meu copo aqui, por exemplo, cadê? Estão vendo meu copinho aí? Se eu pegar meu copo aqui e jogar sal aqui dentro, a água vai mudar a aparência dela? Não. A aparência não. Mas e se eu tomar essa água, ela vai ser diferente? Vai. Então, ela tem esse grau de influência, né? Então, da mesma maneira, é a questão da magnetização. Ela é facilmente magnetizada, né? Então, eles trabalham essa magnetização, tanto que ele passa lá para aquele reservatório, onde eles podem fazer aquela... Acho que ele até fala alguma coisa de uma primeira magnetização, alguma coisa assim, e aí a hora que chega lá nos ministérios em si, ela é dado mais um grau lá para ela poder fazer realmente o que ela para fazer dentro daquele ministério lá. E aí depois ela passa tudo, é recolhida, né? E depois manda para cá, vamos colocar assim, né? Tá, aí, tá, chegou no ponto que eu queria ver. Manda para cá, daí ele fala, eu não estou achando aqui, estou procurando, ela passa por todo o nosso lar, daí ela cai novamente, ela reúne novamente. Isso. E é enviada para cá. Sim. Como? Aí é que tá, porque lembra, acho que ele até fala alguma coisa aí do elemento fluídico, né? Que ela vem nessa situação. Então, às vezes a gente não enxerga a água, às vezes ela não vem para cá com essa visão que nós temos, né? Às vezes ela vem dispersa. Tem um dado momento que ele fala que ele está lá no pátio lá e tem uma água colorida, alguma coisa assim, que ela fica se mexendo lá no bosque, lá. Não sei se vocês se lembram disso, bem no comecinho do capítulo, acho que fala alguma coisa. Então, assim, como é possível a água ficar pairando no ar, né? Então, é essa situação. Ela vem para cá, né, dessa maneira, digamos assim, é um fluido, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não com a mesma consistência, não Sim. como água, né? Ela vem com outro elemento. Ou vem como oxigênio e hidrogênio, como gases se reúnem. Uma das moléculas. Aí a gente vai ter que perguntar para os matemáticos lá do nosso lar, ver o que eles falam. Eu entendo também que ela deve vir de uma outra, não da maneira que a gente a conhece aqui, né? Deve vir de uma outra forma, né? Uma outra maneira, né? Lá ele fala que lá ela tem uma lá ela tem uma outra consistência, né? O próprio diz que quase fluídica, né? A consistência dela lá. E coloca aquilo aí, só fazendo sobre aquilo que você estava falando, ele diz que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, ou seja, ela recebe essa influência, né, que você exemplificou aí com o sal, mas de qualquer coisa. Então, né, nossas emanações mentais, né, ela impregna a água, né, seja ela boa ou ruim, porque ela recebe fluidos de qualquer natureza. Pois isso me chamou a atenção, eu fiquei boquiaberta quando ele diz na outra página: a água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Eu nunca pensei nisso. Sim. Que a gente usa, depois que ela passou pela gente, ela leva tudo junto. Não, e não só que passa pela gente, mas assim, tudo aquilo que a gente pensa e exterioriza através de palavras ou de pensamentos, isso daí também. Exatamente. Ela absorve isso também. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver, você também, Luiz, teve um experimento que foi feito, eu não me lembro agora o nome da pessoa que fez, mas ele colocou, mas em resumo, para resumir bem, assim, ele colocou recipientes ali com água e passou a tocar músicas
bem harmoniosas, músicas clássicas ali próximo a esses recipientes com água ali, deixou num ambiente ali onde as pessoas tinham uma conversação agradável, edificante, tá? E depois pegou um outro recipiente e colocou numa situação contrária a essa, né? De bastante ruído, de bagunça, algazarra, né? De um som diferente e tal. Depois ele comparou a água com microscópio, lá com um aparelho específico lá, e conseguiu ver essa que ficou num ambiente mais harmonioso, os cristais da água ali, todos num formato bem uniforme, assim, vamos dizer assim, bem bonito, bem caprichada. E essa outra que ficou na outra condição, outra aparência totalmente diferente, todo disforme, tudo uma coisa assim, visual, exatamente. Então, porque ela absorve, no experimento para demonstrar realmente isso, que a água absorve, né, essas emanações aí. Só uma pergunta, assim, só para fazer um parênteses bem rapidinho, que não tem nada a ver. No vídeo passado, o áudio ficou bom? Da criança? Da criança? Sim, ficou. Sim. Para mim aqui, sim. Para mim estava Então, ótimo. agora, eu vou colocar o vídeo que o Juliano acabou de falar. Pode ser? Pode. Tá bom. Ó, eu não sabia, hein? Eu não sabia. Tá bom. Sintonia. Tá enxergando aí? Estão enxergando, pessoal? Sim, Tá saindo áudio também? também. Sim. Então, toca o barco. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Nossa. Esse coisa filme, esse trechinho aí, né? Na verdade, o estudo... Peraí que tá passando um motoqueiro aqui, tá? Mas, enfim, esse trechinho aí, ele é um trecho de um filme. Realmente fizeram um filme, tá? Eu esqueci o nome do filme. Mas, enfim, ele tem esse estudo, que o estudo realmente é real, que foi feito. Então, esse cientista aí, ele se dedica, acho que já há mais de 20 anos nessa área aí, né? Que ele está se dedicando, e ele deu várias palestras. Se procurar na internet, Masaru Horimoto, acho que é, né? Vai achar um monte. Deixa eu olhar aqui. Masaru alguma coisa, deixa eu ver. Calma aí. Masaru Emoto. Tá. Masaru Emoto. Obrigada. Como que escreve em japonês isso aí pra gente procurar? Em japonês, não sei. E é só colocar lá a mensagem da água que vai achar um monte de coisa. Mas, enfim, é interessante que a gente começa a observar que, de uma pesquisa real, né, o quão a água ela pode sofrer a influência, né, seja de uma palavra. Tem um vídeo dele que é mais completo, né? O vídeo tem vídeo de 15 minutos, tem vídeo de 1 hora, tudo falando a respeito dessa questão da mensagem da água aí, né? Em cima do estudo dele. E aí tem alguns mais completos que mostram que ele coloca música, igual o Juliano falou, ele coloca uma música, um Beethoven da vida lá, ele vai ficar uma imagem super bonita do cristal da água. E aí tem uns que coloca rock, né, um heavy metal, não sei o quê,
e aí ele fica todo deformado, fica tudo feio, esquisito. Então, assim, é a questão que exerce sobre a gente, né? E aí, nesse estudo, ele ainda vem lembrando, né, nesse videozinho lá que ele mostra lá, ele ainda vem lembrando a questão de que o nosso corpo, ele é 70% de água, né? 70 e poucos por cento é de água, nosso corpo. Então, imagina o quanto nós somos influenciados, né? Já que se a água faz isso, né? Se pensamentos, essas coisas, tudo faz isso com a água, imagina com a gente também, o que não faz? Então, cabe a gente pensar. E outro detalhe, né? Não resta dúvida, né? Que quando a gente faz a oração e a gente faz a chamada bênção da água, né? Que com certeza está indo toda a gente colocando, mentalizando as coisas boas ali. Não somente a gente está fazendo isso, mas como o meio espiritual também está influindo. Então, se a gente consegue influenciar, imagina o meio espiritual, como não consegue, né? Realmente transformar a nossa água no remédio que nós necessitamos. Então, é algo que eu acho que a gente tem que pensar um pouco também. Muito, pensar muito. Pensar muito. Certo. Interessante, muito interessante. Exatamente, isso que ele é o que ele deixa bem claro aí, né? Que ela é um veículo para receber fluidos de qualquer natureza, né? Então, eu sei que ele deixa... exatamente. Tem uma frase que fala assim, ó, já que a gente está falando de influências e tudo mais, né? Se você quer descobrir os segredos de um universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Quem falou isso aí foi Nikola Tesla. Tesla. Uhum. Então, assim, voltado totalmente para o campo científico, mas que tem tudo a ver, não é mesmo? Tem até um experimento dessa questão de frequência aí, na internet acha muito também, é só botar lá que acha. O pessoal coloca sal em cima de uma placa vibratória, né, que ela recebe a frequência, né, conforme o som que está sendo colocado, né? O cara está num teclado assim e liga os fios nessa placa vibratória e conforme ele põe a nota do teclado lá, ele forma desenhos ali, né? Os próprios sal formam os desenhos em cima da placa. Então, é interessante também um vídeo, podia ter baixado para mostrar para vocês. E aí essa questão da frequência, né? Aí ele colocava uma frequência, fazia um desenho, colocava uma frequência mais alta, virava um desenho mais complexo, mas assim, totalmente aleatório, sabe? Então, eram algumas formas, algumas coisas assim, mas que a gente não identifica muito bem. Mas, enfim, é interessante a gente ver essa questão da frequência, né? E como que está a nossa frequência, né? Nosso pensamento, o que a gente está emitindo? Né? A gente sabe que a gente tem essa frequência vibratória muito grande, né? Cada um de nós. Então, eu acho que vale colocar aí nesse complemento na caixinha aí para a gente poder ir pensando. Mas, enfim, vamos lá. Para as notícias do plano, né? Aí ele fala um pouquinho das colônias, né? Que é aquilo que a gente estava falando antes. Não é isso? No capítulo 11 aí? Uhum. E aí, o que vocês me falam aí desse capítulo? 11 não era o da... Não, 11 é do plano, das notícias daqui. Aí ele fala dos missionários da criação do nosso lar visitaram da criação do nosso lar, da dificuldade que foi para criar. Eu achei bem interessante isso aqui. Os ministérios, né? Que eles pegaram até daquilo que a gente comentou no início aí, a relação à visita, a morada nova, de lá trouxeram, que a gente comentou a respeito das ideias trazidas lá da morada nova, né? Uhum. Sim, nós estávamos também pensando na oração do nosso lar, no domingo passado aqui, nós estávamos lendo um texto, Nosso lar, não, do Evangelho. Do Evangelho, perdão, do Evangelho do Lar. E eu me lembro assim, não lembro agora qual é que é a passagem, mas que Jesus dizia, ele perguntava, né?
se você o seu reinado é desse mundo, né? Você diz que é rei. Pilatos. Se você é rei, diz que é rei. Aí ele diz, não, meu reinado não é desse mundo. Daí, se o meu reinado fosse desse mundo, os meus ministros já teriam intervido, né? Então, aí a gente ficou pensando, Jesus é um espírito crístico. Ele é o governador da Terra. É o governador da Terra. Como governador da Terra, deve haver uma organização também, certamente, de ministérios abaixo dele, que são ministros responsáveis por vários setores. Deve ter uma organização bem feita, né? Bem certa. Mas de eu não sei ministérios falar. também. Aí eu chamei a atenção para a Natasha de Gó, o ministério, né? Porque quando nós fazemos aqui, eu tenho uma filha que mora no Pará. Então, ela participa do Evangelho no Lar conosco online, né? Então, na hora que a gente vai rezar, a gente faz uma reunião. E aí a gente estava comentando, né? Olha, deve ter uma organização de ministérios aí também, né? A semelhança do nosso lar, provavelmente, Jesus também tem. Ele é o governador, mas ele deve ter os ministros dele também encarregados de vários... Será? De vários. Eu acredito que sim, né? Que existem, por exemplo, aqui nós temos quem é responsável aqui pelo Brasil, aqui o Ismael, né? Nós temos ele, então, com certeza nessa... É o Ismael? O Ismael, isso. Então, aí vai estar dentro dessas organizações, né? Com certeza bem organizado. Quando o André Luiz, inclusive, vê a semelhança das coisas lá em nosso lar com a Terra, com o nosso plano aqui, né? É esclarecido para ele, né? Que aqui, na verdade, é uma cópia, né? Imperfeita ainda das coisas que existem lá, né? E assim também acho que sucessivamente nosso lar deve se moldar a outras coisas que vão ter, então tudo deve ter uma estrutura bem organizada, que parte lá de cima e depois vem se adequando, que conforme a evolução de cada esfera, de cada colônia, cada plano. Me chamou a atenção a alusão de Jesus naquele momento aos ministros, né? Não sei se talvez ele não estava falando dos apóstolos, talvez não era uma... Não, acho que não, porque os apóstolos estavam ali todos em volta e não... Não, ele falou, se o reinado fosse os meus ministros, porque naquela época não tinha ministros. No Império Romano não havia a figura do ministro. Mas a igreja não, eram os tribunos. Não, a igreja não estava organizada. Não, a igreja da época que ele ia lá nos templos não era por ministro. Não. Eram sacerdotes, eu acho. Eu não sei falar. Não eram, não. Eram sumos sacerdotes, mas não eram, não. Ele só tinha aquelas... não. Muito interessante. Mas essa questão que a gente começa a observar, né, que é tudo muito... Para nós aqui é como se lá fosse tudo muito perfeito, né? Mas com certeza ainda tem as coisas para ser corrigidas, para ser melhoradas, tanto que existe essa evolução que a gente comentou mais cedo, né? Então, a gente observa que existe a figura dos que trabalham, existe a figura do comprometimento ao trabalho, né? Porque a gente observa até num trecho do livro, não vou me recordar onde que está agora, mas ele fala alguma coisa assim, né? Que as folgas, né? Eles tipo assim, tem toda a folga deles certinho, comprometido, né? Mas o trabalho também tem esse compromisso, né? Então, todos trabalham também arduamente, seriamente, né? Para que a máquina possa girar, né? E isso é o essencial, né? A gente tira por nós aqui, né, no nosso serviço, né? Às vezes, quando você trabalha dependendo de outras pessoas para fazer a roda girar lá dentro, né? Se uma pessoa daquela acaba faltando, né? Acaba pesando mais para um e para outro, né? E é isso que ele fala, né? Que lá realmente você tem esse compromisso justamente para não pesar mais um do que para o outro. Acho que tem até uma frase mais ou menos assim, né? No capítulo. Lá ainda existe a questão de que o exemplo vem de cima, né? Aqueles que estão nas posições mais altas é que dão o exemplo de maior
dedicação, maior empenho, maior comprometimento, né, com o trabalho, com as atividades que tem que desenvolver, né? A exemplo do governador, né, que não descansa nunca. Ele trabalha direto, né? Exatamente, exatamente. E Maria também, né? Maria de Nazaré também. Imagina Jesus. Imagina Jesus. Não tira férias. Não dá, não existe isso. Mas, pessoal, outro ponto que me chamou a atenção também nesse capítulo foi a questão que ele fala da música, né? Trabalhar com a música, né? O quanto a música também auxilia, né? Ela intensifica o rendimento do trabalho, né? Do pessoal. Então, eu achei muito legal. E aí a gente pensa assim, né? Que a música é algo edificante, né? Tipo, vai trazer a harmonia, vai trazer tudo mais. Então, quando a gente vem para a reunião, por exemplo, né? Que a gente chega uns minutinhos mais cedo e tá ali, o pessoal tá tocando, tá cantando, é justamente esse momento, né? Da harmonia, né? Que a música está harmonizando esse ambiente, né? Seja onde for o ambiente, seja aqui no Mato Grosso do Sul, seja aí no Rio Grande do Sul, mas a música ela está vindo justamente para harmonizar, deixar nosso campo vibracional mais tranquilo, para que a gente possa estar o quê? Mais aberto à mudança, né? E como a gente viu em capítulos mais cedo, foi muito difícil para que as pessoas mudassem a visão se elas não estivessem abertas à mudança, né? E aí, quem já estava mais aberto à mudança conseguiu verificar teve essa aceitação mais fácil, né? E assim somos nós também. Se a gente conseguir manter um padrão vibracional, um padrão vibratório sintonizado no bem, digamos assim, nas coisas boas, né? Uma boa frequência, a gente também está vindo com uma aceitação boa para atividades, para novos ensinamentos, para o conhecimento, e não só para ouvir, mas também para transmitir, né? Então, às vezes tem aquele dia, né, que a gente chega assim, tá meio emburrado, não quer, hoje eu não vou participar não, hoje eu vou. Mas quando você começa a mentalizar, ficar naquela frequência gostosa ali, daqui a pouco você tá falando, você tá trocando ideia, tá? Então, isso é legal, isso é bem bacana também. Foi algo que me chamou bem a atenção, essa questão da música, né? Tá, já vou. Tá? Só um pouquinho. Eu tenho um cachorrinho aqui. Um cãozinho de 15 anos, vai fazer 16. Veio aqui me chamar. Pessoal, 16 anos. 16 anos, um cocker spine. Tá velhinho já, meu bichinho. Gente, é isso. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa a respeito? Não, muito elucidativa a aula, muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta, nós não estamos alongando muito vocês, não? Nós estamos conversando demais, não? Não, Mas de maneira nenhuma. Por favor, avisem. De maneira nenhuma. A gente se empolga demais. A mim tá tranquilo. Mas é bom, é proveitoso isso. Isso, essa troca de ideias é muito legal, porque assim como vocês participam, trazem coisas que muitas vezes a gente não enxergou, né? E isso a gente vai agregando o valor à nossa atividade. É que você tem um horário, né, para cumprir, e a gente não se dá por conta aqui, como nós não estamos com o relógio por perto, a gente não está se dando por conta. Agora eu fiquei pensando, como o cachorro veio me chamar aqui, eu digo, deve estar passando da hora. Então quem tá com o reloginho é ele, ó. Eu tô com o reloginho, mas ele também tá. Esse relógio não falha. Não, a gente ainda tá dentro do tempo. A gente ainda tem 14 minutos ainda. Sério? Sério. Mas enfim. Pessoal, hoje, eu não sei se vocês perceberam, a gente não colocou um slide, né? A gente foi mais na conversa, trocando uma ideia, colocando um videozinho. Tinha até pensado aqui que talvez a gente pudesse fugir um pouco do assunto, mas acho que foi bem dentro daquilo que estava programado. Então, vez em quando a gente vai fazer umas dinâmicas um pouco diferentes, né, para não ficar sempre igual. Mas é isso aí. Eu espero que a gente possa ter contribuído um pouco aí.
Gostei muito Com certeza. gostei Ixi, muito muito da participação obrigada. de todo mundo. E assim, Obrigada a você, obrigada, Juliano. o Muito Juliano Nós que obrigada. especial aqui agradecemos. Nós que agradecemos. Joia. Então é isso, vamos fazer nossa prece então, para a gente finalizar? Vamos. Quem quer fazer a prece? O Luiz, ou o Juliano. Ó, nós temos que vencer a timidez primeiro, para depois a gente. Mas pro final do curso a gente aprende. Uhum. E deixa eu dar um recado antes, então, que eu tenho ainda 12 minutos que eu estou vendo aqui. É o seguinte, semana que vem é uma aula especial, né? Já que a gente vai ser sobre Chico Xavier. Vocês estavam lá no Sim. comecinho, né? Viram o Luciano falando? Sim. Então, então a gente não vai discutir o livro em si, né? A gente vai ter essa aula especial, mas podem ir discutindo, fazendo anotações e tudo mais, que daí no outro sábado a gente vai retomar, tá bom? Não E a reunião faltem. Ismael, como é que é? Então, aí é É que tá. importante, nos ajuda, nos auxilia, não há necessidade ainda. Sim, não, a reunião Ismael ela é muito bacana, principalmente o pessoal que já está fazendo um trabalho, né? Para quem já é trabalhador, que está desenvolvendo. Nós achamos assim, que o pessoal que está fazendo o Conheço o Espiritismo e o Nosso Lar, talvez seria mais interessante participar da aula especial ao invés da reunião Ismael. Porque daí lá na Tá. reunião Ismael vai entrar mais assim em pormenores do trabalho, do desenvolvimento, né? Sim. E já na aula especial, então, ela traz assim mais um cunho mais ainda informativo para observar algumas discussões, alguma coisa a respeito de um tema específico, né? E no Tá. caso assim, teoricamente, se pensa que quem está começando os estudos agora, né, ainda tem bastante assim coisas a serem absorvidas, né? Então, Sim. talvez a aula especial seja mais vantagem, né? Para Proveitosa. Tá. isso. Tá bem, tá certo. E de que forma vai ser a aula especial? Vai ser vocês transmitindo pelo Zoom ou vai ser uma coisa da Concafras? Não, vai ser pelo Zoom mesmo, vai ser normal. A gente vai mandar o Tá. link. Isso. Tá. Se Então, tiver os qualquer capítulos... alteração, a gente avisa. Desculpa. ler. Aí os capítulos não são para essa semana, são para a próxima, né? Exato. Tá. Beleza. Beleza? Eu provavelmente vou estar na aula especial também, para aprender um pouquinho mais. E aí, se vocês puderem estar presentes também, eu acho que vai ser bem legal. Com Se Deus certeza. quiser. Se Deus quiser. Joia. Juliano, quer falar alguma coisa mais? Fica à vontade. Não, tranquilo. Obrigado pela aula, Ok. oportunidade. Joia, eu agradeço todo mundo, gostei muito da participação de todos. Eu acho que a gente vai se completando um ao outro aí, falando, cada um entendeu, eu acho isso muito importante, a gente aprende muito. Bom, então vamos lá, vou fazer a prece para a gente poder finalizar, tá? E aí vocês vão treinando a prece em casa também, para as próximas aulas já fazerem a prece para a gente. Ok? Tá. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, então. Vamos nos colocar diante da espiritualidade amiga, que esteve conosco em todo esse momento de aprendizado, acalentando nosso coração, sintonizando nosso pensamento no bem, pensando não somente em nós, no que aprendemos agora, mas pensando também, mentalizando aquelas pessoas que mais precisam, os nossos inimigos, as nossas desavenças, que possamos pedir que o Senhor esteja também com eles, assim como nós, em mais essa semana, que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos hoje, ser exemplos da palavra do Senhor. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, nos abençoando, nos guardando nesse momento difícil,
que o Senhor possa estar cada vez mais próximo de nós e nós do Senhor. Abençoe-nos mais essa semana. Esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Assim seja. É isso, pessoal. Isso aí. Até mais. Uma boa semana Muito a todos. obrigada. Até a semana que vem. Bom final de semana. Abraço para Fernanda. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Juliano. Obrigado. Falou, Luiz. Até mais. Até mais. Vai dificultar o nosso problema. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Isso. Gente, alguma dúvida? Aqui nesse final, eu vi Sim. que quando a mãe dele suplicou e pediu, não foi o Alexandre que fez a doação do fluido, né? O Alexandre Não. estava dormindo, se desdobrou e procurou na redondeza, ele foi um intermediário, digamos assim. Isso, Alexandre é o espírito, né? Então, assim, o mundo espiritual, né, interagindo com o mundo físico. Aí ele procurou ali, ele chamou a equipe do Francisco, né, que é especializado nesse tipo de atendimento. Aí a equipe do Francisco procurou o Afonso, que era o encarnado, que estava dormindo por ali. Até a mãe dele, eu acredito que estava desdobrada, né, dormindo, que a mãe dele estava encarnada, fala para o Alexandre, as minhas netas estão dormindo aqui no quarto do lado, de repente seja mais fácil utilizar quem está mais perto. E aí ele faz essa advertência, né, que precisava ser alguém que estivesse equilibrado para poder fazer aquela doação, né? Então, aqui fica esse alerta para nós, né, da importância. Às vezes a gente não tem... Aí achou o Afonso, quer dizer, ele já provavelmente, né, os espíritos são muito organizados, né, provavelmente ali o Francisco, né, coordenador dessa equipe, já procurou ali na sua lista ali, como quem às vezes procura ali os doadores de sangue aqui no nosso mundo, né, os hospitais às vezes têm essas listas aí. E já procurou, o Francisco, vamos ver como é que está o Francisco, né? Puxou lá nos computadores deles, ali nos aparelhos que eles têm. O Francisco está certinho, está direitinho, é um rapaz que não está com ira, não está com ódio no seu coração, não está fazendo uso de nenhuma substância que vai comprometer a sua... Porque é matéria, né? Então, que vai comprometer a sua matéria. Então, o Afonso pode ser esse doador. E ele foi lá, buscou, ele veio desdobrado em espírito, mas essa matéria transportada, né? Então, ele colocou as mãos sobre a destra do Antônio ali e ficou, enquanto o Alexandre manipulava esses elementos ali. Ok. É muito, muito interessante, né? Muito rico essas observações, esses casos que o André Luiz traz para a gente, né? Eu acho muito didático, muito legal. Gente, era isso para hoje. Até que extrapolamos um pouco o nosso tempo. Alguém quer fazer a prece para nós? Eu faço. Pode fazer, então, por favor. Tá. Mestre Jesus, nos abençoa nesse estudo que acabamos de ter, que tudo que aqui foi aprendido, falado, que tenha recebido a bênção do mundo espiritual, do mundo maior, dos nossos mentores espirituais, para que fique gravado em nossa mente e nos nossos corações, para que nós podemos pôr em prática e exercitar tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, nos nossos lares, as pessoas que estão enfermas, que estão padecendo, que estão sofrendo com essa pandemia, que estão passando fome, que o Senhor as fortaleça, que dê coragem, que dê bom ânimo para que elas possam vencer essas provações.
as crianças que sofrem violências, que estão passando fome, que estão passando dificuldade, que o Senhor também possa confortá-las e ajudá-las nesse sentido. Fique conosco, Senhor, ser sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Gente, então é isso. No próximo final de semana a gente vai estar, então, na reunião Ismael. E daqui a 15 dias a gente retorna com as nossas aulas. Do passe vai ser a aula 4. E aí a Marli passa os capítulos, né, Marli? Ótimo. Tá bom? Legal. Então Boa tá, gratidão pela presença de todos. Bom domingo. Um bom domingo, uma boa semana e até a próxima semana a gente se encontra na reunião Ismael. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.